Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Nesta aula nós iremos falar sobre paisagem como tema na arte. Será que é importante abordar a paisagem como tema na linguagem artística? Que prazer nos traz mostrar, apresentar a natureza nas linguagens artísticas? E quais meios se apropriam da natureza como forma de expressão artística? Nós vamos começar pelas pinturas, mas hoje a natureza também já foi explorada na dança, no cinema, no teatro, na escultura. Existem artistas que, quando se apropriam da natureza para dizer algo, produzem grandes obras que ficam eternizadas. Mas, cá entre nós, a natureza por si só já não é uma grande obra de arte? E Platão, que dizia que a arte imita a vida, será que quando a arte se apropria da natureza, ela está imitando a natureza de uma maneira que não seja uma afronta contra ela mesma? Legal pensar sobre isso? Fica a dica para você pesquisar um pouco sobre Platão, que traz a ideia, o conceito do mundo, das ideias. A natureza já é a imitação do mundo das ideias. Agora você imagina a arte imitando a natureza, que já está imitando o mundo das ideias. Olha que legal, muito legal e interessante estudar um pouquinho sobre Platão e pensar aonde se insere esse conceito no universo das linguagens artísticas. Como objetivo, então, nós vamos conhecer e analisar as pinturas de paisagem, seus conceitos e características. Pense comigo, o que é paisagem? Será que paisagem é algo bonito ou tudo é paisagem? Pense um pouco. A paisagem, com suas cores, formas e sensações, já foi representada em muitas obras artísticas. Você se lembra de qual é a sensação em um dia de mormaço? Quando está muito quente, que sensação você tem? Quando está muito frio, que sensação você tem? Apreciar paisagens e sentir o frescor de uma brisa, o calor ou o frio do ar, o vento úmido ou outras situações meteorológicas cria em nós conhecimentos sobre o lugar que habitamos e a vivência dessas sensações e situações. Legal essa experiência que o cotidiano em meio à natureza nos proporciona. Me faz pensar também que com o tempo a gente aprende a se conectar com o comportamento da natureza e prever o que vai vir na sequência. A gente consegue prever a chuva, a gente consegue prever se vai fazer sol, se vai fazer frio, tudo isso a partir do comportamento, da forma como a natureza está relacionada à nossa volta. A arte já representou algumas delas sobre paisagens e condições do tempo, mas quando surgiu a pintura de paisagens na arte? Quando é que o artista começa a pensar, vamos nos apropriar da natureza como forma de produzir arte? Qual linguagem se apropria primeiro da natureza como forma de obra de arte? Esse gênero pictórico tem origem medieval e se afirma como especialização artística no século XVII. Aqui já se foi a Idade Média, mas se especializa lá no século XVII. A gente está vivendo ali o Renascimento, quase chegando no Barroco. Pictórico é relativo à imagem ou próprio da pintura. Os registros de viagem de Albrecht Dürer, que viveu de 1471 a 1528, figuram entre as primeiras paisagens realizadas. Então aqui você tem uma imagem pictórica, uma pintura de um quadro que registra uma das primeiras paisagens retratadas a partir de um artista que viveu lá durante os anos de Renascimento. Olha que lindo, que delicioso observar esta imagem. Eu particularmente gosto de paisagens, de imagens com paisagens da natureza. Então quando eu olho uma imagem como essa, eu tenho aquela leve sensação de que a vida pode ser
leve, de que a vida pode ser bela, de que a vida pode ser gostosa, de ser experimentada, vivida. Bom, o Albrecht Dürer, ele foi um gravador, pintor, ilustrador, matemático e teórico de arte alemão e provavelmente o mais famoso artista do Renascimento nórdico. Landscape with a Woodland Pool, Albrecht Dürer, 1497, seria aqui o nome da paisagem em inglês. Uma piscina, landscape, uma piscina em volta das árvores, enfim, não consigo encontrar uma tradução aqui perfeita para isso, mas observem esta imagem belíssima. Se a paisagem ocupa lugar secundário na hierarquia acadêmica até o século XVIII, no século XIX ela ganha muita importância. Então você veja que a partir da Idade Média os artistas vão se apropriar da paisagem como forma de produzir obras artísticas. E lá no Renascimento você já tem como, por exemplo, o Albrecht Dürer pensando já as paisagens como forma de como imagens na linguagem artística. Vai ser só no século XIX que ela vai ganhar importância acadêmica. Isso significa que até então os academicistas viam isso como só uma imagem, como uma pintura qualquer, mas no século XIX ela já vai começar a exercer grande importância. Aqui você tem uma pintura de William Turner, responsável pelas primeiras renovações para o desenvolvimento do gênero pintura de paisagem, e olha só, o que te traz, o que te provoca esta imagem quando você vê? Aqui a gente tem um farol e as ondas do mar batendo freneticamente sobre o farol. E aqui a gente observa, olha aqui, gente, ó. Meu Deus, eu não queria estar lá nessa hora. Imagina o desespero de quem está ali dentro daquele barco ou um navio, a gente não consegue perceber direito, mas provavelmente um navio ou talvez um barco. Um pequeno barco, mas olha que imagem que nos chama bastante a atenção e causa muitas sensações dentro de cada um de nós. Bom, uma das inovações na representação da natureza a partir de então diz respeito à pintura ao ar livre. A partir do final do século XIX, a gente vai ter uma grande reviravolta, grandes coisas acontecendo aí na Europa, e uma delas foi ali em 1836, ainda na primeira metade do século XIX, a oficialização da fotografia, do surgimento da fotografia. E ali, já findando nos anos nas décadas finais do século XIX, vai surgir um movimento que vai ressignificar o conceito de arte. Ele se populariza com a invenção da bisnaga descartável para tintas. Antes, os artistas pintavam dentro de ateliês. Não havia tinta, não havia um suporte que fosse possível transportar a tinta, porque a tinta ela era feita ali mesmo dentro do ateliê. Mas com o crescimento das indústrias, eles vão começar a pensar a produção em longa escala, em grande escala, de tintas e formas de poder transportá-las e que fosse duradoura para que os artistas pudessem sair da sua zona de conforto e experimentar novas formas de arte no mundo afora. Mas não foi isso que proporcionou um novo olhar sobre a arte. Com o surgimento da fotografia, o artista se vê obrigado a experimentar novas possibilidades de continuar produzindo arte, porque houve um pouco de medo, um pouco de tensão quando a fotografia surgiu, porque o artista, o pintor, ele era muito requisitado pela elite, pela burguesia, pelas igrejas, mas com o surgimento da fotografia, isso seria substituído aos poucos, e o artista vai buscar uma nova forma de se reinventar. Assim, ele poderia levar o seu material para qualquer lugar a partir do surgimento das bisnagas.
A pintura de paisagens no século XIX tem no impressionismo expressão destacada, e este é o movimento que eu falo para vocês. No final do século XIX vai surgir um movimento chamado impressionismo, que vai fazer com que o artista na verdade vai buscar pintar ao ar livre, e aí ele vai trazer características específicas para o impressionismo, como por exemplo as pinceladas rápidas, e vai priorizar as imagens da natureza. Então, nas pinturas impressionistas, você vai presenciar muito as imagens da natureza. Aqui eu tenho Mulher com Sombrinhas, do Claude Monet, uma das imagens mais famosas quando a gente pensa em Mulher com Sombrinhas. A observação da natureza a partir de impressões pessoais e sensações visuais imediatas, o aproveitamento da luminosidade favorecidos pela pintura ao ar livre, são características desse movimento denominado impressionista. Como atividade, então, eu vou pedir para que vocês respondam esta aqui. Em que época da história da humanidade os artistas começaram a se interessar em expressar a natureza nas pinturas? Pense e eu já volto.
E aí, galera? Conseguiu responder a pergunta que eu fiz? Bom, como sugestão de resposta, eu direi que esse gênero pictórico tem origem medieval e se afirma como especialização artística no século XVII. E no século XIX, final do século XIX, nós vamos ter uma grande apreciação da natureza como forma de produção de arte. O artista se apropriando da natureza para poder levá-la como objeto artístico, como apreciação do belo a partir da linguagem artística. Entre eles nós temos o Claude Monet, nós temos vários artistas que vão trabalhar a pintura da natureza, tentando levar as pessoas o mais próximo possível daquilo que é a natureza, mas fugindo das regras academicistas. O impressionismo vai trabalhar com pinceladas rápidas, então a gente não vai entender ali uma pintura realista, uma pintura que se aproxima da natureza como ela é, mas ela vai nos trazer, ela vai nos proporcionar percepções e sensações diferentes. Às vezes a gente cria uma mística em torno da arte, como interpretar esta obra de arte, mas eu digo que muitas vezes você tem que apenas compreender o momento em que aquela obra foi produzida, o que significava, o que estava acontecendo naquele entorno, para que você possa entender a intenção do artista. Mas se você não tem conhecimento histórico muito da época, do contexto em que ela foi produzida, basta você deixar que os seus instintos te guiem para que você pelo menos possa sentir a maravilha que aquele produto, aquela obra artística quer que você perceba. Afinal de contas, a arte você tem que aproveitá-la, mesmo que de uma maneira muito grotesca, sem entender muito do que o artista queria, mas deixar despertar sensações para que seus instintos falem por você. Bom, a partir da observação do movimento da luz e da ação do tempo na natureza, Claude Monet fez uma série de pinturas de um mesmo lugar em seu jardim em Giverny. Observe as imagens e as mudanças, e aqui está 3 reproduções do mesmo local do Jardim de Monet, de um dos locais do Jardim de Monet. Famosérrimo esse jardim existe até os dias de hoje para visitação, a casa do Claude Monet. Lá na França, vale muito a pena assistir vídeos deste Jardim do Monet para você entender um pouco mais sobre a vida do Monet e o jardim que ele tinha. É como se fosse uma chácara em que ele construía, pintava as suas obras. Tem no YouTube, procure lá o vídeo para que você conheça a casa. O Monet, eu acho que ele era um pouco perfeccionista, um pouco... agora me foge a palavra, quando a gente uma coisa não pode tirar do lugar e as cores são meio que tudo parecidinho, tudo muito organizadinho. Dê uma olhada para você conhecer um pouco mais sobre o Monet. E no Paraná, o que dizer do Paraná? No Paraná temos os exemplares da pintura de paisagens com as obras do artista Alfredo Andersen. Deem uma olhada nessas imagens, que são imagens pintadas por esse artista retratando as belíssimas paisagens do Paraná. Que local seria esta imagem aqui, gente? Olha, uma casinha na beira de um precipício, né? Olha que linda essa imagem. Aonde será que se localiza esta imagem? E aqui uma imagem de uma pintura com os clássicos pinheiros que são os símbolos do Paraná. Vamos então a mais uma atividade. Escolha uma passagem que você tem aí por perto e comece a esboçá-la numa paisagem que você tem aí por perto e comece a esboçá-la numa folha sulfite. Você agora vai ser a pessoa que vai levar para as redes sociais a imagem belíssima de uma paisagem que você queira retratar e eu já volto.
E aí, galera, é claro que nesses poucos minutos não dá tempo da gente pensar em terminar a paisagem que você escolheu, mas você talvez já tenha escolhido uma paisagem e começado a esboçá-la. No final da nossa aula, continue esse trabalho e depois poste nas redes sociais. Nessa aula nós conhecemos e analisamos as pinturas de paisagem, seus contextos e características. Eu realmente espero que você tenha gostado e até breve!